Oi gente, eu sou Gilson Holanda aqui da OK Intercâmbio e hoje a gente vai falar sobre 5 motivos para você escolher a cidade de Toronto como destino para o seu próximo intercâmbio. A gente sabe que o Canadá é um país multicultural e oferece diversos tipos de programas diferentes, como college, cursos de língua, pathway, e ao mesmo tempo você consegue escolher diversas cidades de acordo com o seu gosto. Entre elas, Toronto, mas também opções como Vancouver, que é uma cidade mais quente, e até mesmo a cidade de Quebec ou a cidade de Montreal, que são cidades francófonas e que você consegue, inclusive, dependendo da época do ano, encontrar um país completamente diferente, muito mais frio e ter uma experiência incrível caso você queira vivenciar como é viver o inverno canadense. Mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre Toronto. A cidade tem diversos atrativos e cada vez mais tem atraído pessoas do mundo inteiro, e o Brasil não fica de fora disso, para fazer programas de intercâmbio. Seja por conta da qualidade educacional que o país oferece, seja por conta da qualidade de vida, da segurança, mas não são esses pontos que eu quero destacar hoje. O primeiro ponto que eu quero falar para você sobre por que você deve escolher a cidade de Toronto para fazer seu intercâmbio é em relação ao transporte, à locomoção pela cidade. A gente sabe que o intercambista muitas vezes precisa se locomover com transporte público, e aí não é fácil você ficar numa cidade onde você depende de transporte público e que a conectividade da cidade é ruim. Isso não é o que acontece em Toronto. A cidade é muito bem servida por linhas de metrô, tem ônibus passando pelas principais avenidas e ainda conta com um sistema de bondes que você pode utilizar à vontade, adquirindo apenas um único cartão, semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil com bilhete único. É o MetroPass de Toronto. Com ele você paga uma taxa de $128 e você pode utilizar de forma ilimitada não só metrô, mas ônibus e bonde durante um mês inteiro. E para as mulheres ainda existe um outro fator de segurança. Isso porque o transporte público conta com alguns tipos de leis, como por exemplo para as mulheres, a partir das 21 horas, em qualquer local em que elas solicitarem a parada do ônibus, o motorista vai parar, mesmo que não seja um ponto de ônibus ou uma parada programada daquela linha específica. Um outro ponto também bem interessante é que caso o aluno opte por se locomover pela cidade de táxi ou de Uber, a cidade conta com uma vasta gama de transporte em que você não vai precisar esperar muito tempo e também não vai precisar pagar muito caro para se locomover pela cidade. O segundo ponto que eu quero destacar é a diversidade que Toronto tem. Apesar de Toronto ser uma cidade com mais de 2.800.000 habitantes, a cidade conta com uma pluralidade cultural enorme. Para você ter uma ideia, um dos pontos mais interessantes de Toronto, que segundo a prefeitura, na cidade de Toronto moram pessoas de mais de 130 países diferentes, e que você também consegue, dentro da própria cidade de Toronto, conhecer um pouco mais de algumas culturas espalhadas ao redor do mundo, sem precisar sair da cidade. Por exemplo, para você ter uma ideia, na cidade você consegue encontrar alguns bairros que são específicos de alguns povos ao redor do mundo, como é o caso da Little Italy, onde você encontra a maior comunidade de italianos em todo o país, a Greek Town, onde você consegue encontrar um pouco mais do povo grego e também da cultura, da culinária grega, e até mesmo a Chinatown, onde você encontra um pouco mais da culinária asiática e também você consegue encontrar asiáticos e conhecer um pouco mais da cultura desses países. E claro, se você quiser, mesmo assim, se enturmar um pouco mais com brasileiros, existe a Little Portugal, onde você não só vai encontrar portugueses, mas também é onde está localizado aproximadamente 40% de todos os residentes brasileiros da cidade. Caso você queira matar um pouquinho a saudade da cultura e da culinária brasileira durante o seu intercâmbio em Toronto. E para encerrar esse ponto, ainda vale destacar que o governo canadense faz questão de preservar a identidade cultural do imigrante. Não é à toa que a cidade cada vez mais atrai pessoas do mundo inteiro que chegam na cidade e se sentem acolhidas pelo governo local. O terceiro ponto que eu quero destacar é em relação à localização da cidade. Toronto está localizado estrategicamente a 1 hora de viagem de avião da cidade de Nova York, a 1 hora de avião de Montreal e Quebec e a 1 hora de avião da cidade de Ottawa, a capital do país. A gente sabe que durante o intercâmbio é muito comum o aluno aproveitar também para conhecer outras cidades próximas e fazer mini viagens durante o intercâmbio. Então, para você que planeja fazer um intercâmbio e dentro do seu intercâmbio ainda fazer outras viagens, Toronto pode ser essa opção perfeita. E lembrando, claro, se você optar por fazer essa viagem de 1 hora até a cidade de Nova York, você precisa ter o visto americano válido. O quarto ponto que você deve levar em consideração na hora de escolher Toronto como a cidade do seu próximo intercâmbio é a quantidade de opções de entretenimento que a cidade consegue oferecer. Para quem é amante de arquitetura, você pode aproveitar o seu intercâmbio para conhecer a CN Tower. É o terceiro maior prédio do mundo e você ainda pode aproveitar o maior observatório em 360 graus do mundo,
para conhecer um pouco mais a cidade por cima. Caso você seja um amante de aventura, você pode aproveitar o seu intercâmbio para conhecer o Canadian Wonderland, um dos parques com a maior quantidade de montanhas russas dentro de todo o Canadá. Se você for um amante da natureza e quiser fazer um programa um pouco mais diferente, você pode aproveitar o seu intercâmbio em Toronto para conhecer o Niagara Falls. As cataratas do Niagara estão a aproximadamente 130 km de Toronto e em pouco mais de uma hora você consegue chegar nesse destino que é tão visitado pelos turistas que vão ao Canadá. E o quinto e último ponto é a receptividade do canadense. O povo canadense já é conhecido ao redor do mundo como um dos povos mais receptivos e hospitaleiros, e eles tentam fazer o máximo possível para que você se sinta acolhido no Canadá. Para você ter uma ideia, até as escolas também fazem um pouco desse papel de fazer com que você se sinta bem estando no país. As escolas geralmente oferecem programas de Induction Day e passeios de boas-vindas quando você chega no país. É comum que as escolas promovam não só encontro entre os alunos para que eles possam se socializar, mas também passeios pela cidade para que o aluno possa conhecer um pouquinho mais do que Toronto tem a oferecer e conheça também alguns pontos importantes que o aluno não pode deixar de visitar estando na cidade. Bom, mas esses foram os 5 pontos que eu trouxe para que você possa analisar e decidir se Toronto é a cidade de fato em que você quer fazer seu intercâmbio. Se você conhece um outro motivo diferente desses 5 que eu citei e que vale a pena ser levado em conta na hora de montar o seu intercâmbio em Toronto, deixa aqui nos comentários esse vídeo, a gente vai estar acompanhando todos eles. E também, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal da OK Intercâmbio no YouTube e de seguir a gente nas nossas redes sociais. Através do nosso Instagram, que é @OKIntercâmbio, você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do intercâmbio. E lá também sempre está saindo promoções exclusivas para que você não possa perder a sua oportunidade e tirar do papel esse sonho de fazer um intercâmbio no Canadá. A gente se vê no nosso próximo vídeo e até a próxima!